Bem-vindas, bem-vindos, mais um projeto Vocações on Life, porque a vida é vocação e a vocação é vida. Como sempre, nós entrevistamos padres e irmãs. Hoje vai ser um missionário comboniano e, como sempre, antes da entrevista, vamos meditar as palavras da igreja no Brasil, que escreveu: o objetivo geral da igreja é evangelizar. No Brasil, cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. E hoje, que é número 22 da nossa proposta, projeto Vocações on Life, o nosso entrevistado é João Paulo, missionário comboniano. Bem-vindo, João Paulo. Muito obrigado, Gabriel. É uma alegria estar aqui com você e com todos aqueles que nos escutam, que nos atendem aqui assim no canal YouTube. Muito obrigado. Perfeito. A alegria é nossa. Inclusive, você que vai assistir neste videocast, não esqueça, entra no canal YouTube, ative o sininho, compartilhe esta nossa live com o nosso entrevistado de hoje. Fala então um pouco de San Daniel Comboni, já que é o grande fundador dos combonianos. Pode falar. Obrigado. Então, São Daniel Comboni foi um missionário lá dos meados do século XIX, né? Ele nasceu no norte da Itália, em Verona, próximo de Verona, e ele sentiu esse chamado, ainda jovem, sentiu esse chamado para a missão. Um primeiro chamado foi motivado pelos mártires do Japão, lendo a história e o livrinho dos mártires do Japão, e ao final, depois de escutar testemunhos missionários vindos da África Central, ele acabou dedicando e se consagrando realmente à missão da África. Ele sentiu que a África era realmente o último, a situação mais grave, mais difícil, mais desafiante para a igreja, e ele se sentiu pessoalmente muito envolvido até ao final de sua vida com a missão na África Central. Por outro lado, ele, embora tenha falecido muito jovem por razões diversas, sobretudo o clima, as malárias contínuas e tantos outros fatores, ele se doou totalmente a essa missão, se dedicou, foi um homem de ação incrível, né? Ao longo dos seus 50 anos de vida, não? Vida bastante limitada em termos de longevidade, mas de uma ação extraordinária, não? Em África, na Europa, percorrendo, nunca parando, atravessando deserto, atravessando rios, viajando de trem na Europa sobretudo, etc. Assim, né? Então isso foi realmente aquilo que marcou esse homem. E o carisma, pois o carisma que ele pessoalmente sentiu e que ele desenvolveu, com que ele trabalhou e se identificou muito, foi exatamente evangelizar aqueles onde o evangelho ainda nunca tinha chegado. E foi isso que foi a isto que ele se dedicou, e é exatamente esse carisma que nós, combonianas, família comboniana, buscamos sempre atualizar até hoje, até aos dias de hoje e depois para a frente. Inclusive, vocês que vão assistir esta live, vocês sabem que San Daniel Comboni e San Guido Conforti foram beatificados juntos em Roma, dia 17 de março de 1996. Eu estava lá. Então tem alguma ligação entre nós xaverianos e os combonianos a partir dos fundadores. Depois, San Daniel Comboni se tornou santo antes do nosso fundador, que foi canonizado pelo Papa Bento XVI, dia 23 de outubro de 2011. Muito bem, João Paulo, pode contar um pouco a tua vida, então, apresente para as pessoas que vão assistir esta live, por isso é boa tarde, boa noite, bom dia, de acordo com o videocast. Conta um pouco a tua experiência, a tua vida, a tua missão também nas comunicações. A palavra é tua. Então, começando por me apresentar minimamente, né? Sou o irmão João Paulo. Eu entrei na formação comboniana lá em Portugal. Eu nasci em Portugal, sou de uma família de 7 irmãos, uma família bastante numerosa, né? E desde jovem, desde novo, eu senti esse chamado para a missão, né? Por contato direto com um missionário comboniano, não? E aí assim, eu entrei no seminário, começando a formação,
formação e estive durante vários anos estudando e preparando-me para ser padre. Já quando eu entrei no noviciado, já com os meus 18 anos feitos, né? Depois de postulantado, depois de ter terminado filosofia, tudo isso, né? Aí eu um dia dou comigo pensando, mas combonianos têm padres, mas também têm irmãos, né? E por que é que eu não hei de ser um irmão? Então eu fui falar com o encarregado da formação, com o padre mestre, né? E era o primeiro ou o segundo mês do noviciado ainda, não? Então ele tranquilamente me disse, olha, tranquilo, o noviciado é igual para irmãos e para padres, não tens que ter pressa, nem querer já assim de um momento resolver essa tua dúvida, mas com calma, vamos ver ao longo do tempo, não é? E assim me deixou muito à vontade. E o fato é que, como nós temos 2 anos de noviciado, não é? Eu passei todo o primeiro ano fazendo esse discernimento, né? Para ver se realmente, depois na oração, na leitura, no diálogo com diferentes pessoas, e em específico com o Padre Mestre, buscar qual era a vontade de Deus para a minha vida. E graças a Deus fui descobrindo e aprofundando que realmente o sentido da minha vida e a minha vocação pessoal era realmente ser irmão missionário comboniano. E até hoje, né? Sou feliz, já lá vão... Foi em 1987 que eu me consagrei, né? Como irmão. Portanto, já lá vão 34 anos, né? Já daqui a pouco vai para 35. E graças a Deus, pois é um serviço assim rico, muito diferente, né? Daquele que as pessoas, quando pensam em missionário, pensam logo, não sei, em padre, em sacramentos, em queza, em comunidades, né, cristãs. Pois eu, como irmão, penso antes, né, na condição, na maneira das pessoas viverem nos limites, né, para a vida e para as boas condições de vida das pessoas, não? Eu, como irmão, me formei, sou engenheiro mecânico, apesar de que hoje no Brasil estou desenvolvendo uma missão bem diferente, né, como o Gabriel já há pouco atrás, né, já mencionou, né, da comunicação e comunicação digital. Mas é um fato, é assim, que lá nos anos atrás, né, a minha primeira missão foi no norte de Moçambique. Fiquei lá 10 anos e meio, trabalhando numa escola profissional, uma escola técnica, na província de Nampula, norte de Moçambique, que confina com a tristemente famosa província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, junto à Tanzânia, né, onde tem havido tanta guerra nos últimos já 4, 5 anos, né, um desastre realmente humanitário. E aí eu então trabalhei esses 10 anos e meio nessa escola industrial de Carapira, onde eu me senti muito realizado, muito feliz por contribuir para a formação e para a educação, formação em todos os níveis, né? Técnica, humana, religiosa, em todos os níveis, para que aqueles jovens pudessem realmente preparar seu futuro, sua vida e ter uma vida melhor para eles e para as suas famílias. Foi uma realização muito grande. Ao final de tanto tempo, eu não queria de jeito nenhum deixar aquela missão, né? e aquele trabalho bonito que desenvolvia. Mas nós, missionários, somos assim. Não escolhemos a nossa missão, também não escolhemos quando ela termina, né? E aí chegou a época de deixei com tristeza. Nessa altura, lembro que pus-me fazendo umas contas, né? Deixa-me cá, curioso, né? Tinha cá ver quantos jovens se graduaram, terminaram os seus cursos aqui assim na Escola Industrial de Carapira. E cheguei ao bonito número de 700 e tantos jovens que se tinham graduado, né? Então aí realmente, não? Realmente é um tesouro que eu carrego, que eu levo no meu coração, né? O ter contribuído para a formação daqueles jovens. Até hoje eu tenho contato com professores, com alguns jovens de lá, né? Que hoje já não são jovens, pois eles têm 5 ou 6 ou 8 anos menos do que eu, né? São gente já criada, com filhos e alguns com netos. Mas é realmente uma experiência muito bonita, não? Foi encantador, né? E depois a vida seguiu. Do Moçambique você tem, assim, a nossa entrevista sempre, nós entrevistamos missionários além fronteiras e muitas vezes já falamos sobre as Filipinas, já falamos sobre o Bangladesh. Primeira vez que eu tenho esta oportunidade de conversar com alguém que fica no Moçambique. Só para as pessoas que vão acompanhar esta live, do nosso projeto de Vocações Live. Tem uma qualidade do povo moçambicano que você gostou? O que você aprendeu nesses 10 anos e meio? Tem uma coisa da cultura Moçambique que você apreciou e amou? Pode compartilhar com as pessoas que vão assistir esta live? Com muito gosto. Primeira coisa, não posso falar de uma cultura em Moçambique, porque são muitas línguas, muitos povos, muitas culturas, de fato, né? Mais de uma dúzia, seguramente. Eu trabalhei sempre na mesma região, Nampula, como falei, no norte, né? Entre o povo Macua. Olhe,
o povo Makua tem uma capacidade de resistência, né? Às vezes um pouco passiva, né? Pronto, um jeito de ser, não? Uma forma também de sobreviver histórica ao longo de séculos, né? De resistência. Mas é um povo alegre, não? Que canta muito, dança quantas vezes, né? Bom, sem falar em cerimônias litúrgicas, mas eu estou lembrando mais, por exemplo, tudo que é cerimônias culturais de fato, né, próprias do povo de iniciação, né, dos moços, das moças. Quando chegava a época dos ritos de iniciação, eu à noite adormecia ao som do batuque, da festa, do canto, da dança, e de manhã despertava, 5h30 da manhã, quando desperta o dia, né, e ainda continuava aquele batuque, não tinha parado toda a noite. Então, é um povo realmente que animado, né, quando tem suas próprias festas, se anima muito, participa muito, vive muito animado. E isso, quando chega na hora da celebração, dos sacramentos, das festas de casamento, batismos, a festa é rija, é festa animada mesmo. Né? Então, isso é algo que eu vi muito, muito sério. E já agora, voltando ao tema escola e educação, aqueles moços tinham uma vontade de aprender, eles se dedicavam ao estudo, eles aproveitavam a possibilidade que eles tinham na escola de uma forma impressionante. Eu sempre me admirei muito, muito como aqueles moços e moças se encantavam e aproveitavam as oportunidades, não desperdiçavam. Eles não estavam lá para brincar, nem para se distrair. Eles estudavam, queriam se preparar realmente para a vida. Era gente com vontade de aprender, de progredir, né? De crescer. Esse foi dois pontos que eu marco aqui assim. Alegria, animação, festa e a vontade de aprender e de superar-se, de ir além, né? De crescer na vida. Muito bom. Gostei mesmo. Perfeito, até porque nós, missionários, aprendemos muito, nós somos privilegiados às vezes porque Deus nos envia em lugares e nesses lugares nós também crescemos com o povo que nos ajuda. Antes de você falar dos combonianos no Brasil, eu queria só te perguntar, que é a pergunta clássica que eu faço sempre para todo mundo que vai contar a própria vida na Vocação Life. Tem um trecho da Bíblia, tem uma frase da Palavra de Deus, tem um episódio, um milagre de Jesus Cristo, algo no Evangelho que sempre te acompanhou nestes anos de irmão missionário comboniano? Pode compartilhar? Com muito gosto. A palavra que mais deu sentido à minha vida foi aquela do envio. Por que é que eu estava em Moçambique? Porque eu falei de coisas bonitas, né, da experiência de Moçambique, mas não é difícil imaginar que Moçambique teve muitos desafios, e muitos e sérios, sobretudo na fase inicial, né, de adaptação, de enculturação, de conhecimento, né? Eu passei 6 meses sem fazer nada, praticamente só estudando, né? Não, pronto, visitei algumas comunidades, ia visitar algumas comunidades, mas realmente o compromisso sério era estudar, né? 6 meses, não? Depois, o clima, a missão onde eu fiquei, né? Muito quente, muito úmido. Eu aqui tive a oportunidade já de ir no norte, né? Até na Amazônia, Porto Velho, Manaus, né? E não tem calor para mim. Para mim, o Brasil não tem novidades, né? Por quê? Moçambique era mais do mesmo, né? Então, realmente, eu lá, os primeiros 2 anos, lembro que era duro. Uma coisa, por exemplo, o clima sempre quente, sempre suando, dia e noite. Comendo, suando. E assim preparando aula, preparando classe, escrevendo, molhando o papel com o braço e a mão molhada, suando. De noite, dormindo e suando, molhando o lençol com o suor. Era uma coisa incrível, né? Então, aqueles primeiros 2 anos, fisicamente, né, era esgotante, né? Esgotante. Depois, eu continuei suando, mas disse, afinal, todo mundo sua, não sou só eu, então a vida continua e vamos à frente, né? Depois, malárias. Eu acho que 1 ou 2 vezes só consegui chegar a 3 meses sem pegar malária. Então, durante 10 anos e meio, a malária era recorrente, tomando cloroquina, tomando Fansidar, tomando quinino, e pronto, e assim tentando sobreviver e indo à frente, mas a malária vinha de novo e recaía. Era pesado. Então, voltando, o que é que realmente deu sentido à minha vida foi quando eu recordei aquela frase que Jesus mesmo assume em Nazaré, quando ele começa a sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me enviou a anunciar a boa nova aos povos. Eu estava ali no meio dos moçambicanos, no meio do povo Makua, né? Daqueles jovens ensinando e trabalhando junto com eles, né? Não porque eu sonhei, porque eu sou, não sei, porque eu sou quem sou, não.
porque o Senhor me enviou, o Espírito de Deus me acompanhou e me enviou e quis que eu fosse para ali, né? Então eu com muita alegria e nessas provas e outras, né? Eu me mantive no meu lugar, não? Porque exatamente com essa consciência de ser enviado e de que o Senhor realmente é que me levou lá. Esse foi o fato, né? A missão em Moçambique, e agora já mais algo mais que se soma, não é? Não foi somente a escola. Eu estava lá há menos de um ano, um colega, não? Porque nós na comunidade éramos 6. Estávamos 3 irmãos, mais nesse trabalho ali de escola e outros anexos à escola, né? E havia 3 padres com trabalho pastoral, comunidades, catecumenado, formação, etc., lideranças, né? Tinham 5 paróquias ao seu cuidado, os 3 padres. Então, um deles estava com cuidado de mais de uma paróquia e me diz, certo dia, logo antes de terminar o primeiro ano que eu estava lá, olha, porque é que tu não me ajudas? Vens de vez em quando, ainda que seja só uma vez por mês, vens comigo lá na paróquia tal, que fica lá a 75 quilómetros, lá no meio da floresta, não? E vamos lá uma vez por mês e me ajudas e me dás um apoio na formação dos catequistas do catecumenado de adultos, né? Onde há um trabalho, uma preparação ao longo de 3 anos e meio antes do batismo. Então eu fui pensar um pouco e ao final acolhi o desafio também. Então uma vez por mês íamos final de semana lá ficar 6 da tarde, sábado, domingo, depois do almoço voltávamos então para cá. Então foi também um trabalho assim bem bonito, que durou cerca de uns 7 anos, né? Acompanhar assim o catecumenado dos adultos, né? Não dando diretamente aulas, lições de catequese, né? Mas mais ou menos preparando e ajudando também, dando alguns conteúdos bíblicos, sobretudo àqueles que tinham a missão de dar catequese toda a semana, né? com os catecúmenos. E ainda teve uma outra parte, que foi numa comissão diocesana para a educação cristã. O bispo logo ao início me pediu, ainda também no primeiro ano, eu disse, olha, senhor bispo, eu sou muito novo aqui, conheço tão pouco daqui, por favor, dê-me um tempinho para pôr os pés no chão, etc. Ao final de 2 anos voltou e eu já não tive mais desculpa, então integrei uma equipe, né? Tinha 3 missionários, tinha 3 professores moçambicanos. Fizemos trabalho também bonito de educação para as crianças nas localidades onde não havia escola, né? Para facilitar e começar alguma escolarização para as crianças que não tinham acesso à escola. E do mesmo jeito também alfabetização de adultos com o método Paulo Freire, interessante. O meu primeiro contacto com Paulo Freire e com o seu método de educação de adultos, né? De alfabetização foi lá em Moçambique. Engraçado, né? Então foram assim aspectos também, não só a escola, né? Teve outras componentes a missão em Moçambique e foi bem enriquecedor. Como sempre, João Paulo, eu pergunto para os entrevistados se tiver uma mensagem final. Pode deixar uma tua mensagem, um recado para os jovens vocacionados, para a Igreja do Brasil. A palavra é tua, pode falar. Obrigado. Então, nesse tempo bonito que estamos agora vivendo, né, o final do Advento, a chegada do Natal, é um desafio, nós todos sentimos esse desafio, né, de que a vinda de Jesus, né, no presépio, nos chama também a ir ao encontro daqueles que têm necessidade, que estão em situação desafiante, não? Porque Jesus se faz presente também nos pequenos e naqueles que estão em situações mais desafiadoras. Como eu decidi, né, dedicar a minha vida assim à missão, totalmente à missão, e uma vida assim profissional, uma vida de serviço, de entrega e de ajudar outros a viver de uma forma melhor, assim eu também deixo uma mensagem de alegria, de festa para esse tempo de Natal, e àqueles que sentirem algum tipo de incômodo, de desafio, de querer fazer algo mais pelos outros, pois não tenham medo de dedicar sua vida à missão, né? A missão em qualquer carisma na igreja tem uma grande diversidade, é um jardim de muitas vocações, né? Então busca aí na internet, não vai encontrar uma grande variedade. E aí assim, essa é a mensagem que quero deixar. Feliz Natal e que Jesus possa trazer alegria para todas e todos nós. Obrigado, João Paulo, foi muito bom. Esta mensagem, mais uma vez, nos confirma que Jesus Cristo nasceu para todos, é Ele a fonte da nossa esperança. Amém. Amém. E sempre finalizamos com a nossa oração do Padroeiro das Missões, São Francisco Xavier. E a oração de hoje é: ó Deus, Criador e Senhor do Universo, tu que criaste o homem e a mulher, tua imagem e semelhança, e redimiste com o sangue precioso o teu Filho amado. Olhe para quantos ainda não te conhecem, e pela intercessão do santo e da Igreja, não permitas que permaneçam longe de Jesus,
nosso único Senhor. Tu que és misericordioso, perdoa toda idolatria e infidelidade, e faz com que todos conheçam aquele que tu enviaste, Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor. Ele é a nossa vida, salvação e ressurreição. Por ele fomos libertados e redimidos. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olá, que bom que você chegou até o fim desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal. E olha a novidade, nós vamos ter a segunda parte dessa incrível entrevista. Basta você clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.